as senhas de acesso a um determinado arquivo de um microcomputador de uma empresa deverão ser formadas apenas por 6 dígitos pares não nulos. Senhor José, um dos funcionários desta empresa, que utiliza esse microcomputador, deverá criar sua única senha. Assim, é incorreto afirmar que o senhor José, e aí ele dá as opções. Então vamos lá, ó. Vou subir aqui, vou deixar só as alternativas, tá? A gente vai formar senhas de 6 dígitos. 6 dígitos. 6 dígitos, né? Isso. Pares e não nulos. Então, pares, a gente tem o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Como são não nulos, a gente tira o 0. Então, esses 4, né, são os números que o senhor José vai utilizar para formar essa senha de 6 dígitos. Beleza? Então, vamos lá. E ele quer saber, dentre essas 4 opções, qual é a incorreta. Beleza? Então, vamos lá, ó. Então, letra A, o que ele diz aí? Poderá escolher sua senha dentre as 2 elevado a 12 possibilidades de formá-las. Então, aqui você tem que saber se utilizando esses 4 números para fazer todas as senhas de 6 dígitos, será que eu consigo ter 2 elevado a 12 possibilidades? Vamos lá. Vamos que vamos. Ó, no primeiro número que eu tenho aqui, eu posso usar qualquer um desses 4, sem problema. Então, eu tenho aqui 4 possibilidades. No meu segundo número, eu também tenho 4 possibilidades, porque eu posso formar um número de um jeito que eu quiser. Eu posso pegar todos os números iguais, posso pegar 2 iguais, 3 iguais, enfim. Ele não disse aí que tem que ser todos diferentes. Então, na minha segunda alternativa, no meu segundo número, eu também tenho 4 possibilidades. E aqui 4, 4, 4, 4. Ou seja, na letra A, né, eu poderia formar aí 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, daria um 4 elevado a 6, certo? Possibilidade. Só que ele falou 2 elevado a 12. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar o 4 na base 2. E 4 é 2 ao quadrado. Só que o 4 está elevado a 6. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 2 elevado a 6. E aqui a gente usa a propriedade potência de potência, que eu multiplico, e 6 vezes 2 é 12. Então, beleza, né? Então, essa letra A é verdadeira. Como ele está procurando a incorreta, não é a resposta do nosso problema, tá? Vamos ver agora a letra B, certo? Letra B. Terá 4 opções de escolha se sua senha possuir todos os dígitos iguais. Sabia aí também não é muito difícil, não. Vou apagar aqui, porque eu já fiz, né? Tá bom. Aqui eu também vou apagar. Pronto. Então, terá 4 opções de escolha se sua senha possuir todos os dígitos iguais. Possuir todos os dígitos iguais é se eu pego aqui o número 2, número 2, número 2, número 2, número 2, número 2 é uma senha. Ou pego o número 4, número 4, número 4, número 4, número 4, número 4, ou o 6, 6, 6, 6, 6, ou 8, 8, 8, 8, 8. Então, eu tenho 4 possibilidades, que seria com cada um desses números pares possíveis aí. Tá? Então, a letra B foi mais tranquilinha. Também é correta, né? Então, como ele quer a resposta incorreta, não é a letra B. A letra C, agora vai me dar um pouquinho mais de problema, né? Então, eu vou ter que pensar com um pouquinho mais de calma. Vamos lá. Então, ele diz aí o seguinte na letra C. Poderá escolher dentre as 120 possibilidades se decidir optar por uma senha com somente 4 dígitos iguais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai formar uma senha com 4 dígitos iguais. Por exemplo, se ele pega aqui o número 6, 6, 6, 6, e depois ele pode pegar qualquer um outro, né? Por exemplo, 2 e 4. Isso é uma das formas dele fazer essa senha. É claro que os números eles não precisam estar um depois do outro, né? Eu poderia ter, por exemplo, aqui o 2 e aqui o 6,
certo? Os números iguais, eles não estão necessariamente um do lado do outro. Então, a gente tem aqui, para eu formar senhas desse tipo, eu vou ter que fazer 3 passos para ver todas as possibilidades. Primeiro, se eu quero um número desse jeito, eu vou ter que escolher 3 números para formar a minha senha. Nesse caso aí, né, nesse exemplo, eu peguei o 6, o 2 e o 4. Mas eu poderia ter pego, por exemplo, o 8, o 4 e o 6. Poderia ter pego o 2, o 6 e o 8, tá? Não importa. Mas o que importa é a ideia que eu vou precisar escolher 3 números desses 4. Então, o primeiro passo... Deixa eu subir um pouquinho aqui. O primeiro passo é eu escolher 3 dentre 4 desses números. Então, eu vou escolher. Vou com calma, porque essa aí é um pouquinho mais complicada. Escolher 3 números dentre os 4. Que é para eu formar a minha senha. Eu preciso de 3 dos números 4. Para eu fazer isso, eu vou formar uma combinação de 4, 3 a 3. Ou seja, dentre 4 números, eu vou pegar 3. Certo? Eu vou formar essa combinação. De 4 números, eu vou pegar de 3 em 3. Para eu descobrir quanto que vai dar isso, vou aplicar aí a combinação, que é 4 fatorial, 3 fatorial, e o 4 menos 3 fatorial, que é 1 fatorial. Isso vai dar 4 vezes 3 fatorial. E aqui 3 fatorial e 1 fatorial, que é 1, né? Então, eu corto aqui o 3 fatorial com 3 fatorial. Então, eu tenho aí 4 possibilidades diferentes de escolher 3 números dentre esses 4, tá? Isso a gente poderia até fazer de cabeça, mas é bom a gente fazer com esse pensamento aí de análise combinatória. Então, esse é o primeiro passo, né? Escolher quais os 3 números, né? Quais dos 3 entre os 4 números eu vou usar para formar uma senha. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu tenho que escolher um número que ele vai ser repetido 4 vezes, né? Que ele quer que seja aí com 4 dígitos iguais. Então, o meu segundo passo é escolher qual número vai repetir. Então, eu vou escolher qual número vai repetir. Quatro vezes, né? Qual é o número que vai repetir 4 vezes? Que aí eu escolho 3, né? O primeiro passo eu escolhi os 3 números para formar a minha senha. E agora eu vou escolher qual desses 3 vai repetir 4 vezes, tá? Então, digamos que eu tenho escolhido aí o 2, o 4 e o 8. E agora eu vou escolher dentre o 2, o 4 e o 8, qual é aquele que eu vou repetir 4 vezes. E para isso, né, não preciso nem fazer conta. Se eu tenho 3 números e vou escolher um para repetir, então eu tenho 3 possibilidades diferentes. Vamos guardando, né? O primeiro passo foram 4 possibilidades, o segundo 3 possibilidades e o terceiro passo. O que eu fiz até agora? Né? Eu escolhi quais 3 números eu vou usar para formar a senha. Agora eu escolhi qual o número que eu vou botar para repetir. E agora eu vou escolher a posição deles na senha, certo? Escolhi quais 3, escolhi qual que vai repetir. Agora eu tenho que ver a organização deles na senha. Porque, por exemplo, ó, já tem aqui ó, uma configuração. 666-264. Essa é uma configuração de que escolhi, primeiro passo, o 2, o 4 e o 6 para montar minha senha. No passo 2, escolhi o 6 para repetir. E agora, o terceiro passo, eu vou permutar esses números nessa posição. Ou seja, ali vou formar anagramas, se a gente falar aí grossamente, com os números aí 6, 6, 6, 2, 6 e 4. Para eu organizar esses números aqui, também não é muito difícil não, né? Eu tenho 6 números, então 6 fatorial. E vou dividir por quantas vezes eu tenho ali números repetidos. Então, eu tenho um número que se repete 4 vezes. Então, vai ser dividido aqui por 4 fatorial. É bem a ideia de anagrama mesmo, né? Anagrama ali com letra repetida. É igualzinho, a ideia é a mesma. Eu tenho 6 para organizar em 6 lugares, 6 fatorial, e vou dividir por aquele que se repete, né? Pela quantidade de vezes que ele se repete. Nesse caso aqui, o 6 está repetindo 4 vezes.
eu divido por 4 fatorial. Então, o meu terceiro passo seria a permutação das escolhas dos números que eu escolhi ali no passo 1 e no passo 2. E aqui a gente já viu aqui que é 6 fatorial sobre 4 fatorial. Quase que coube tudo na tela. E isso vai ser igual a 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. E aí eu corto, né? 4 com 4. E 6 vezes 5 vai dar 30 possibilidades. Então, agora, para eu terminar o meu problema, para calcular aí a quantidade de possibilidades aí total, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar esses 3 valores, tá? Então, vai ser o total aqui, ó, vou fazer aqui do lado. Vai ser o 4 vezes 3 vezes 30. Isso vai dar 4 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 360. Então, aqui eu teria 360 possibilidades com essa ideia aí de pegar somente que um número se repita 4 vezes. Então, aqui ele tinha dito 120. Então, a letra C é a incorreta, né? Na verdade, aqui são 360. E a letra C de Cláudio, tá? A letra D, ela é bem parecida com a letra C, só que mais fácil. Porque aqui ele quer, ó, só para a gente confirmar, né, que essa aqui está correta. Ela vai ter aí, ó, se preferir, uma senha com apenas 3 dígitos iguais. Então é igual ao de cima, só que aqui a gente escolheu para 4 números iguais. Agora a gente escolhe para 3. Você vai ver que vai ficar mais fácil, né? Aqui eu também vou ter alguns passos para seguir. Deixa eu tirar o 6 aqui. E aqui vou ter que botar um diferente, né? Então eu tenho que botar o 8. Então no meu primeiro passo, né, seguindo ali a mesma ideia da letra C, eu tenho que escolher 4 números, que aqui você está vendo que eu estou usando 4, né? Tanto 2, o 4, 6 e o 8. 4 números dentre os 4. Então eu tenho uma possibilidade. O passo 2, que seria o quê? Escolher qual vai se repetir. Como eu tenho 4 números e vou escolher um, eu tenho 4 possibilidades diferentes. Então o segundo passo seriam 4 possibilidades. E o terceiro passo, que seria permutar esses números nessas posições, seria o 6 fatorial sobre... eu vou dividir ali pelos que se repetem. Então, nesse exemplo aqui, foi o 6 que se repetiu, né? E repetiu aí 3 vezes. Então, seria 6 fatorial sobre 3 fatorial. E aqui vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 3 fatorial. Corto 3 com corto 3. Isso vai dar 20 vezes 6. Não é isso? 120, né? 120 vai dar espaço, isso. Vai. E aí, para eu saber as possibilidades totais, é o 4 vezes 120, que vai dar aí 480, tá? Mas a gente já sabia que isso é verdadeiro, porque a letra C já tinha dado errado, né? Aqui, ó, 480 opções. Então, a letra C de Cláudia, aí só para a gente confirmar.